Muito bem, então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 11 desta disciplina de Introdução à Administração do Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas, compartilhando a apresentação para iniciarmos a aula 11. Apresentação compartilhada, recordando que aqueles que estão assistindo esta aula gravada, esta aula é do matutino, por isso que estamos dando bom dia a todos e todas. Aula 11 da nossa disciplina de Introdução à Administração, a primeira aula que versa sobre uma escola contemporânea, porque nas aulas anteriores nós trabalhamos com todas as escolas clássicas, do Taylorismo-Fordismo ao faiolismo, da burocracia à escola de relações humanas. Tanto que na última aula nós fizemos uma síntese dessas 4 escolas clássicas da administração e a sua relação com a ciência da administração pública e o objeto das organizações públicas. Vamos localizar o nosso cronograma. Vejam, então, que hoje, 5 de novembro, aula 11, enfoque contemporâneo. E qual é o enfoque que nós trabalharemos na aula de hoje? É o comportamento organizacional. Vamos compreender essa escola que surge a partir do final da década de 1940 e se desenvolve, sobretudo, nos anos 1950 e 1960, com influência tanto na ciência da administração como na ciência da administração pública, incluindo as políticas públicas. Vocês que estudaram políticas públicas no primeiro semestre recordam que as políticas públicas como ciência nascem neste período, entre o final da década de 1940 e o início dos anos 50, com textos clássicos como de Laswell e Lindblom. Inclusive, no final da aula de hoje, nós vamos fazer uma relação entre a escola do comportamento organizacional com essa emergência das políticas públicas. Ademais, observem que estamos encaminhando para o final da nossa disciplina. Teremos ainda, além da aula de hoje, 3 aulas com conteúdo relativo à disciplina, que são as aulas 12, 13 e 14. No dia 3 de dezembro, na aula 15, será uma aula reservada ou para reposição ou dúvidas. Reposição provavelmente não teremos, estamos ministrando todas as aulas, então deve ser uma aula sobre dúvidas em torno da avaliação final. E informo para vocês que a avaliação final eu vou explicar brevemente na próxima aula, nos 2 períodos, ao vivo, bem como enviarei informações por e-mail. Mas isso será feito na próxima semana. Muito bem. Depois vocês vão ter um tempo para a elaboração da avaliação, que é tal como um trabalho individual, portanto não teremos aula no dia 10, né, porque é a data em que provavelmente vocês vão entregar a avaliação final. A depender, eu posso alterar essa data. Nós sabemos que o calendário de final de ano é sempre tumultuado diante de diversos compromissos acadêmicos, pessoais e profissionais para aqueles que trabalham ou realizam estágio, mas enfim, se houver uma postergação da entrega, o que ainda não está decidido, essa postergação será no máximo de 1 semana. E aí pode ser que a entrega
ocorra não no dia 10 de dezembro, mas no dia 17. Mas isso eu defino com vocês na próxima aula. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, enfoque contemporâneo, jogando luz na escola do comportamento organizacional. O que ficou da aula 10? Eu quero, então, neste instante de recordar é viver, revisar com vocês o conteúdo da aula 10, que era um conteúdo síntese das aulas que nós ministramos em torno das escolas clássicas. E recordo que, na aula 10, nós justapomos as ideias de todas as escolas do enfoque clássico, quais sejam a administração científica, o taylorismo, a burocracia ou weberianismo, a gestão administrativa ou processo administrativo ou faiolismo e a escola de relações humanas. Nós aproveitamos essa aula para mostrar a relação dessas escolas com a ciência da administração pública e o objeto das organizações públicas. Na oportunidade, eu indiquei para vocês esta classificação pela primeira vez, e é uma classificação fundamental para pensarmos as diferentes escolas da administração, considerando 2 contínuos. Lembrando o que é um contínuo. Contínuo é uma forma de representar 2 variáveis. Eu posso pensar uma gradação entre essas variáveis ao longo de um contínuo. E por esta representação, vocês observam um contínuo na horizontal entre a organização como sistema fechado e a organização como sistema aberto, e um contínuo na vertical entre uma abordagem formal das organizações e uma abordagem informal. E vocês podem observar que todas as escolas clássicas remetem ao sistema fechado. Essa é a característica em comum do taylorismo, do faiolismo, da burocracia e da escola de relações humanas. Todas essas 4 escolas se voltam para a dimensão intra-organizacional. Hoje nós vamos demonstrar como gradualmente, com o deslocamento das escolas para a abordagem contemporânea, o estudo da administração vai se voltando para o sistema aberto. Isso eu expliquei para vocês, direta ou indiretamente, desde as primeiras aulas, tomando como ponto de inflexão a Segunda Guerra Mundial, como que no pós-guerra muda tanto o ambiente de negócios na administração de empresas, considerando a multinacionalização e a competição, o que requer que empresas pensem igualmente no ambiente externo, bem como a mudança no papel do Estado, com o Estado desenvolvimentista e de bem-estar social, o que amplia a intervenção do Estado na economia e na sociedade e, portanto, deve-se considerar a administração pública e as políticas públicas para além da dimensão intraorganizacional das organizações públicas. Por isso que surgem as políticas públicas como uma área de conhecimento. Ela é relativa à intervenção do Estado na economia e na sociedade, como um sistema aberto. Pensem, por exemplo, o texto de Lindblom sobre o incrementalismo. A base do incrementalismo considera um sistema aberto. Enfim, você não está se voltando apenas para uma dimensão intra-organizacional da administração pública, mas para pensar arenas políticas, diversos atores, como que a mudança é uma mudança incremental, sujeita a diversas variáveis incontroláveis por parte da organização. Mas, enfim, este quadrante é fundamental. E vamos distinguir igualmente o formal versus informal. O formal se volta para as estruturas, os processos, o que é tangível nas organizações.
O informal para os comportamentos e relacionamentos, o que é intangível nas organizações e o que ficou evidente na Escola de Relações Humanas. Por isso que vocês podem observar que o Taylorismo, o fayolismo e a burocracia estão no quadrante de uma abordagem formal da administração, enquanto a Escola de Relações Humanas está no quadrante de uma abordagem informal. Muito bem. Avançando, nós também demonstramos na última aula como que todas essas escolas clássicas se desenvolvem durante duas fases organizacionais, desde o último quartel do século XIX a meados do século XX, como vocês podem observar neste slide. A fase da dicotomia política-administração e a fase do state building. Essas fases são correspondentes à fase do desenvolvimento industrial e do gigantismo industrial, que demarcam a segunda revolução industrial na América e que foram responsáveis por trazerem problemas que levaram ao desenvolvimento do Taylorismo durante o desenvolvimento industrial e do fayolismo a partir do gigantismo industrial. Idem, vocês podem pensar para a administração pública. A fase da dicotomia político-administração é o nascimento da administração pública, a partir da ideia de Woodrow Wilson, no texto Estudo da Administração, e algo que vai se coadunar com o tipo ideal weberiano. E a fase do state building, que se inicia no pós-Primeira Guerra Mundial, mas tem o seu ápice após a crise de 1929, quando se amplia o papel do Estado, sobretudo no Ocidente, com a intervenção do Estado na economia, o Estado cumprindo um papel em uma fase anticíclica da economia, e o que, inclusive, na ciência econômica, inaugura o keynesianismo em oposição ao liberalismo econômico. E nesta fase de state building, o Estado, então, acresce o seu papel e precisa pensar em como coordenar a relação, né, entre as suas diferentes funções com a sua intervenção na economia e na sociedade. E nesta fase, você tem um sobredesenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial, quando fica claro que nós temos dois modelos de Estado. Na Europa Ocidental, o modelo de welfare state, que é o modelo de bem-estar social, que vocês estudaram em Introdução às Políticas Públicas, o Estado que vai, a partir de um consenso, né, transformar direitos sociais em políticas públicas universais, e no caso latino-americano, o Estado desenvolvimentista. Lembrando que no caso da América Latina não é possível afirmar um estado de bem-estar social no pós-guerra. No caso latino-americano, o estado de bem-estar social, a exemplo do Brasil, é relativamente recente. No nosso caso, a partir da Constituição de 1988, que reconhece a cidadania e a relação entre cidadania e direitos sociais que vão ser organizados em políticas públicas universais a partir de sistemas como o SUS na saúde, o SUAS na assistência social, e mesmo a educação, que não está organizada em um sistema, mas num arranjo colaborativo entre os três níveis de governo na federação. Mas por que eu demarco, então, essa fase do welfare state e do desenvolvimentismo? Porque é a partir deste instante que vai acrescer a intervenção do Estado na economia e na sociedade. E aí você tem a relação entre dimensão intra-organizacional com o sistema aberto. Pensar, então, a administração pública não se restringe tão somente à racionalização das organizações públicas, mas à organização da ação governamental. E essa ação governamental,
é a ideia de políticas públicas, que ao fim e ao cabo se traduzem em programas e serviços públicos. Muito bem. Isso é para ilustrar este ponto de inflexão que demarca a transição na ciência da administração entre a abordagem clássica de sistema fechado para uma abordagem contemporânea de sistema aberto. Vocês se recordam da aula anterior, então, quando fizemos a leitura de 2 textos, um texto do Robert Denhard, o capítulo 3 do seu livro Teorias da Administração Pública, que vai percorrer o período de 1887 a 1948, desde o texto de Woodrow Wilson, O Estudo da Administração, até as ideias de Dwight Waldo, que é um autor importante da administração pública norte-americana em meados do século XX. E o Denhard nos mostra, então, como que durante esses 75 anos, você tem um desenvolvimento da administração pública à luz das escolas clássicas, sobretudo o fayolismo e o weberianismo. Por que o fayolismo? Né? De pensar a estrutura administrativa nas organizações públicas, e o weberianismo de pensar a profissionalização da administração pública pela dicotomia entre política e administração, desenvolvendo modelos de gestão a partir do tipo ideal burocrático. Tanto é que afirmamos, né, o que era profissionalizar a administração pública no século XX era implantar o modelo burocrático weberiano, a partir da relação entre crises e reformas. Por isso que nós sempre usamos o termo reforma administrativa como uma forma, no século XX, de fazer relação com a implantação do modelo burocrático weberiano, que, à época, era o sinônimo de profissionalização da administração pública. Igualmente, na aula anterior, nós indicamos um capítulo do livro de Garrett Morgan, intitulado Imagens da Organização, livro este que é um best-seller, que utiliza a noção de metáforas e imagens para compreender as diversas interpretações em torno das organizações como objeto de estudo. E nós fizemos a leitura de um capítulo que remete à metáfora da organização como máquina, porque esse capítulo ele é capaz de explicar para nós a abordagem mecanicista que deriva das escolas clássicas da administração, sobretudo do Taylorismo, Fordismo e do Weberianismo. E essa imagem da organização como máquina é como se uma organização fosse uma máquina feita de partes que se interligam, e cada parte, como um conjunto de engrenagens e roldanas, está cumprindo com um papel claramente definido por normas, regras e regulamentos. E quando pensamos o setor público e as suas organizações, pensamos na ideia, então, de uma máquina pública. Por isso que o termo máquina pública é um termo muito difundido, porque a imagem que se tem das organizações no setor público no século XX é essa imagem de uma organização formal, como um conjunto de estruturas, processos, normas e regras, enfim. Nós não temos uma imagem do setor público e suas organizações no século XX por uma abordagem informal, como a Escola de Relações Humanas. Temos, sim, uma imagem de abordagem informal pelas gramáticas políticas, que vocês estudaram, por exemplo, em disciplinas como Introdução às Políticas Públicas. Pensem a gramática política do patrimonialismo e os seus ismos. É um comportamento sociocultural. Posso pensar o clientelismo, posso pensar o fisiologismo. Isso não está previsto em normas, regras e procedimentos. Isso surge a partir das relações
né, interpessoais. Então, isso remete à organização informal, mas dentro de uma abordagem da política, não dentro de uma abordagem da administração. Enfim, então, apenas para que a gente possa fazer essa relação, né, entre as escolas clássicas com essa metáfora da máquina pública, né, o que acaba tendo como desvantagem, né, quando você pensa a organização pública por essa metáfora, um processo de desumanização, né, ou seja, você não pensa o setor público e as suas organizações a partir das relações pessoais e daquilo que remete, por exemplo, à discussão que nós fizemos na escola de relações humanas. Então, para refletir como forma de revisão deste conteúdo, é uma oportunidade de vocês pararem e pensarem para saberem se de fato absorveram esse conteúdo. E quando eu digo absorveram, é no sentido de compreenderam. Então, vocês seriam capazes de discorrer como que os princípios das escolas clássicas formais estão presentes nas organizações públicas contemporâneas? Então, vejam que a questão induz. Ela quer saber como que princípios das escolas clássicas formais, quais sejam o Taylorismo, o Fordismo, o Fayolismo e o Weberianismo, estão presentes nas organizações públicas na contemporaneidade. E podem pensar a contemporaneidade, neste caso, como a atualidade. Então, isso é muito importante, né? Recorrer a princípios, né, que foram pensados no passado e que permanecem no presente. Vamos recordar que muitos princípios são atemporais. O que muda é a forma de aplicação do princípio, considerando métodos, instrumentos e ferramentas administrativas. Mas os princípios são os mesmos. Enfim, uma outra característica que nós vamos demonstrar na aula de hoje é que, se no passado os modelos de gestão eles acabavam se relacionando a princípios de uma determinada escola, no presente os modelos de gestão eles tendem a ser híbridos, ou seja, eles justapõem, eles hibridizam princípios de diversas escolas. Isso é fundamental. Então, quando você vai fazer uma análise de uma organização, ela pode ter um modelo de gestão basilar, com princípios que remetem, sobretudo, a uma escola. Mas, comumente, você não consegue apenas referenciar princípios de uma escola. Você vai acabar observando essa hibridização entre princípios de diversas escolas. Muito bem. Então, continuando essa reflexão, vocês seriam capazes de utilizar exemplos, né, de organizações públicas concretas, né, no setor público brasileiro, para dizerem, olha, essa organização, a gente consegue observar este princípio nesta organização, este princípio, e assim por diante. Por que que eu estou jogando luz nisso? Não é pensando instrumentalmente num processo de avaliação. É pensando o papel desta disciplina. E repito, qual é o papel desta disciplina? O papel desta disciplina é introduzi-los como alunos de gestão de políticas públicas à análise de organizações públicas. E repito o que eu coloco desde o início desta disciplina. Vocês, como estudantes de gestão de políticas públicas, entendam gestão de políticas públicas como análise e gestão de
organizações públicas e de políticas públicas. Então, cabem a vocês serem capazes de analisar, e esse é um papel acadêmico da nossa formação, e serem capazes de gerir, e esse é um papel profissional da nossa formação. E essa capacidade de gestão, ela vai a crescer no decorrer do curso com disciplinas profissionalizantes nas mais diversas áreas do curso. E sempre a partir de dois locus. O locus organizacional, as organizações públicas, e o locus das políticas públicas. E claro que esses dois locus estão integrados. Não há como pensar políticas públicas sem organizações ou arranjos interorganizacionais. Cada vez mais políticas públicas é uma miríade de arranjos institucionais que incluem arranjos organizacionais. Quando você pensa políticas públicas, concretamente você pensa em organizações públicas, relações entre organizações públicas e organizações da sociedade civil. Vocês pensam em fundos de financiamento, vocês pensam em regras, né, normas e procedimentos. Tudo isso são arranjos institucionais. E entre esses arranjos institucionais temos organizações. E organizações necessitam ser geridas para que possam, obviamente, cumprir o seu papel, né, de prover políticas públicas. Então, sempre levem isso no decorrer da formação de vocês. Gestão de políticas públicas é análise e gestão de organizações públicas e de políticas públicas. E cabe, sobretudo, ao eixo de administração do nosso curso, com as suas várias disciplinas, trazer esse arcabouço, né, de conhecimento para a análise e gestão de organizações públicas. Muito bem, feita esta revisão, estou descompartilhando nesse instante a nossa apresentação, para que possamos dialogar a partir das dúvidas, perguntas e questões que vocês tenham. Fiquem muito à vontade, na sequência, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Alguém quer perguntar algo? Se alguém, por acaso, quiser perguntar, estiver sem microfone, pode utilizar o chat. Muito bem, não temos, então, nenhuma dúvida, pergunta ou questão. Vamos prosseguir com o conteúdo previsto para a aula de hoje. Recompartilhando a apresentação. Na aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês a Escola do Comportamento Organizacional. Dificilmente um livro-texto ele consegue apresentar em um capítulo esta escola. Eu fiz a escolha para a aula de hoje deste capítulo 10 do livro do Maximiano. Então, nós retornamos a este livro-texto, que entre os livros-textos que nós estamos utilizando nessa disciplina, é o livro dentro de uma abordagem introdutória, né, numa linguagem acessível para compreensão de definições basilares e fundamentais. E este capítulo 10 é intitulado Características e Diferenças Individuais, que é uma singularidade da escola do comportamento organizacional. Mas essa escola do comportamento organizacional, como eu vou demonstrar no final da aula de hoje, ela é multidimensional. É uma escola que não é apenas um desdobramento da escola de relações humanas. Essa é uma interpretação. Vocês se recordam que a escola de relações humanas era uma escola
que joga luz nas pessoas, mas ignorava, ao jogar luz nas pessoas pela organização informal, a organização formal. A escola do comportamento organizacional, e essa é uma característica das escolas contemporâneas, ela busca equalizar. O que é equalizar? Equalizar significa você compatibilizar, né, interpretações que não levem em consideração apenas uma abordagem. Então, como pensar as organizações integrando a abordagem formal e informal e o sistema fechado com o sistema aberto? Essa é uma característica que vai estar muito presente na ciência da administração pós Segunda Guerra Mundial, o processo de equalização. Então, nós vamos nos deslocar do sistema fechado para o sistema aberto, mas, obviamente, sempre buscando integrar os dois sistemas, e a abordagem formal com a abordagem informal. Então, a escola do comportamento organizacional pode ser, a priori, considerada um desdobramento da escola de relações humanas que equaliza a abordagem informal, com foco nas pessoas, com a abordagem formal. Mas, igualmente, essa escola do comportamento organizacional tem outras acepções e contribuições, inclusive com a ciência política, o que vai originar a ideia de políticas públicas, né, e os primeiros textos sobre políticas públicas. Mas essa menção eu faço no final da aula. No início da aula eu quero demonstrar para vocês como que essa escola é um desdobramento do comportamento organizacional. De imediato, vamos nos localizar entre as fases organizacionais. Estamos agora, então, transitando para o enfoque contemporâneo, e a primeira fase organizacional do enfoque contemporâneo na gestão empresarial é chamada de fase moderna, que se inicia com o final da Segunda Guerra Mundial e se estende até a década de 1980. Nesta fase moderna, a principal característica na gestão empresarial é o processo de multinacionalização que leva à competição e a necessidade, então, de você considerar o ambiente externo da organização para além da dimensão intra-organizacional. E, igualmente, nesta fase moderna, é uma fase em que, nas ciências humanas e sociais, vai crescer a abordagem positivista. Ou seja, se a ciência da administração se desenvolveu muito nas escolas clássicas a partir de uma abordagem normativa, sobretudo com o Taylorismo, Fordismo e o Fayolismo, a partir da fase organizacional moderna, vai crescer uma abordagem positiva. A abordagem positiva, ela parte da explicação do fenômeno. Então, ela tenta explicar o que é e não o que deve ser, o que estava presente numa abordagem normativa. Mas isso nós também vamos compreender no decorrer da aula. Então, vamos iniciar. Podemos localizar a abordagem contemporânea com a escola do comportamento organizacional entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950. Mas a década principal dessa escola é a década de 1950. Vejam que entre as escolas da abordagem contemporânea, antes do comportamento organizacional, nós temos uma escola intitulada Administração Quantitativa.
Não cabe uma aula sobre essa escola, mas vou mencionar brevemente. O que é a escola da administração quantitativa? Com a Segunda Guerra Mundial, houve o desenvolvimento de muita metodologia quantitativa que passou a ser aplicada aos negócios e às organizações. Então, você pode parar e pensar processos de programação estatística na produção, que a posteriori vão ser utilizadas no controle de qualidade, o desenvolvimento de modelos de otimização para a tomada de decisão. Inclusive, foi um período pródigo de aproximação entre essas abordagens quantitativas nas ciências humanas e sociais com o desenvolvimento de modelos, sejam modelos explicativos, sejam modelos preditivos, que buscam ser utilizados para prever fenômenos, ou seja, é possível explicar padrões e regularidades nas ciências humanas e sociais, assim como explicamos para as ciências físicas e biológicas. Este era o papel, então, desta aproximação entre uma abordagem quantitativa com as ciências humanas e sociais. E houve todo um desenvolvimento, a priori, em organizações militares, e esse desenvolvimento, a priori, em organizações militares, durante a Segunda Guerra Mundial, foi compartilhado com organizações civis. Se vocês pararem para pensar, essa escola da administração quantitativa se mantém. Pensem hoje a importância de debates como sistemas complexos, debates como processos de aplicação da estatística nas organizações, modelos matemáticos, e podemos chegar a todo o debate que nós temos na atualidade entre inteligência artificial, ciência dos dados e assim por diante. Eu não vou aqui ir além, mas só quero demarcar para vocês que o início desta escola da administração quantitativa está localizada após a Segunda Guerra Mundial. E é uma escola tão importante no setor privado como no setor público. No setor público, essa é uma escola fundamental, se queremos debater, por exemplo, modelos matemáticos e estatísticos para se fazer predição em gestão e políticas públicas. Muitos desses modelos são usados, por exemplo, em demografia, muitos desses modelos são usados na fase de avaliação de políticas públicas a partir de uma abordagem quantitativa, enfim. Então, estou localizando para vocês o momento de surgimento dessa escola, mas não cabe uma aula sobre essa escola, então vamos tratar, na aula de hoje, o comportamento organizacional. Vejam que eu volto com aquela ilustração para demonstrar para vocês como que as escolas contemporâneas da administração elas vão se deslocar para um sistema aberto. Então, vejam que a escola do comportamento organizacional, em princípio, como um desdobramento da escola de relações humanas, mantém a sua abordagem informal, mas se desloca de um sistema fechado para passar a buscar uma equalização entre fechado e aberto. Eu vou explicar isso em instantes. E na próxima aula, nós vamos tratar a escola da teoria de sistemas, que é a escola que melhor representa o sistema aberto. E vamos compreender esta escola, então, na próxima aula, e aí, neste caso, também é uma escola de sistema aberto, mas que está posicionada no quadrante formal. Então, hoje, o nosso foco está no comportamento organizacional. Como que surge essa escola?
A partir dos anos 50, com uma equalização entre organização formal e informal, estão buscando superar o que a Escola de Relações Humanas propunha, que era ignorar a abordagem formal, o que acabou resultando numa interpretação da Escola de Relações Humanas, às vezes, como uma escola que romantizou o foco nas pessoas, e ignorando, a abordagem formal. Então, essa é uma primeira característica, este processo de equalização entre organização formal e organização informal. As raízes da escola do comportamento organizacional remetem ao movimento de bem-estar dos trabalhadores, portanto, ao que nós estudamos na Escola de Relações Humanas, e aí vocês vão se recordar de todo o processo que ocorre desde a década de 1920, fortalecimento do movimento sindical, dentro de um processo de barganha e negociação com o capital. Pode-se aqui também afirmar a importância da própria doutrina social da Igreja, que joga a luz no processo de humanização, bem como aquilo que nós estudamos em torno da Escola de Relações Humanas. O comportamento organizacional, todavia, é uma escola multidimensional, ou seja, ela passa a ter a contribuição simultânea de diversas áreas do conhecimento. Então, se a Escola de Relações Humanas foi muito marcada pela emergência da psicologia social nas organizações, com os estudos de Hawthorne, o comportamento organizacional já passa a considerar igualmente uma abordagem de sociologia das organizações, a própria antropologia cultural e todas essas diferentes abordagens para se pensar a tomada de decisão na organização, e aí pensando o quanto que dessa tomada de decisão nas organizações, de fato, ela não é plenamente racional, então ainda se está criticando a moldagem de um homem econômico, como se ele sempre tomasse uma decisão racional, né? E, ao mesmo tempo, toda a discussão que isso tem, né, com variáveis políticas e também com uma racionalidade administrativa. Isso está presente em uma obra inaugural chamada Comportamento Administrativo, né, de Herbert Simon, em 1947. Simon, então, pode ser considerado o autor fundante da escola do comportamento organizacional, e com diversas contribuições. A primeira contribuição da obra de Simon é mostrar como que o processo de decisão nas organizações, ele não é um processo de racionalidade ilimitada. Ele é um processo de racionalidade limitada. Por quê? Porque nós não temos acesso a todos os dados e informações em um instante de processo de decisão. E, às vezes, as decisões devem ser tomadas dentro de um horizonte temporal que você não consegue processar todos esses dados e informações. Então, a principal contribuição da obra de Simon é a ideia de racionalidade limitada. E essa ideia é uma ideia original que rendeu a Simon um prêmio Nobel em economia. Para nós, em administração, o que é fundamental é como que essa ideia da racionalidade limitada, ela molda a ideia de um homem administrativo. O que seria o homem administrativo? É uma moldagem que se opõe à ideia do homem econômico. O homem econômico, você sempre pensa como alguém capaz de maximizar
a tomada de decisão a partir de uma racionalidade considerada, né, ilimitada. Mas a ideia do homem administrativo é que, não necessariamente, num processo de tomada de decisão, as pessoas estão querendo maximizar, né? Elas podem estar apenas buscando uma maneira satisfatória de realização de algo, e não aquilo que é considerado a melhor maneira, né? Na língua inglesa, às vezes, o termo usado para isso é um second best, né? Um segundo melhor. Então, você não está preocupado com um lucro máximo, mas com o adequado. Não com um preço mínimo, mas com o razoável. Não com a política ideal, mas com a política que é possível. Vejam que essa última afirmação que eu estou fazendo, entre a idealização e a possibilidade, essa racionalidade limitada, ela passa a entrar nos modelos de análise de políticas públicas a partir dos anos 50. Se você parar para pensar o modelo incrementalista de Charles Lindblom, ele vai dizer: a mudança na política é incremental, ela não é disruptiva. Por quê? Porque num sistema aberto, se você considerar uma democracia, você tem múltiplos atores. Esses atores estão conflitando entre si, tem um conflito de interesse. Você, como ator político, muitas vezes não consegue alcançar a sua política em termos de policy, diretrizes e orientações ideais. Então, você tem que trabalhar a política a partir da arte do que é possível, considerando uma concertação entre diferentes atores. Então, vejam a importância desta ideia de Simon, na época, para o desenvolvimento tanto de uma teoria de tomada de decisão em administração, mas igualmente para o desenvolvimento da análise de políticas públicas a partir da década de 1950. Então, a escola do comportamento organizacional, ela parte de algumas rejeições e críticas. Ela rejeita a moldagem de um homem econômico, né, proposto inicialmente pela administração científica. Ela rejeita a concepção dos humanistas da escola de relações humanas, que basta você satisfazer o trabalhador, que essa satisfação ela gera eficiência organizacional. Ela critica a ideia, né, da burocracia de pensar as organizações apenas a partir de uma abordagem mecanicista, né? E a partir, então, dessas rejeições e críticas, ela vai propor a abordagem do comportamento organizacional. E essa abordagem do comportamento organizacional pressupõe que você compreenda as pessoas nas organizações a partir das suas características individuais e coletivas. O que são características individuais? É entender características que diferenciam as pessoas uma das outras nas organizações. Personalidade, estilo, habilidades, sentimentos. Pare para pensar isso na atualidade. Isso está dentro de uma abordagem de gestão por competências. O que é o conceito de competências na literatura de gestão de pessoas? Numa abordagem norte-americana, você pode pensar competências como conjunto de conhecimentos, mas, igualmente, o conjunto de habilidades e o conjunto de atitudes. Então, você pode pensar, por exemplo, competências socioemocionais. Qual é a importância das competências socioemocionais no resultado de uma organização? Parem para pensar, muitas vezes pessoas são contratadas nas organizações pelas suas competências técnicas e são demitidas pelas suas não competências atitudinais.
Isso é uma discussão muito presente na literatura de gestão de pessoas, cujo embrião está na Escola do Comportamento Organizacional 75 anos atrás. Quão fundamental é compreender características que diferenciam as pessoas nas organizações. E, a partir disso, saber usar essas características num processo de recrutamento e seleção, num processo de alocação funcional, num processo de compreensão do comportamento das pessoas na organização para poder gerenciar esse comportamento. Muito bem. E o que pressupõe, igualmente, você compreender o comportamento coletivo das pessoas. O que é o comportamento coletivo? É o comportamento que surge de uma dinâmica de relação interpessoal. Muitas vezes, como a Escola de Relações Humanas nos demonstrou, este é um comportamento espontâneo. Ele envolve cultura, né, organizacional, a partir de um conjunto de valores e crenças na organização. A ideia de clima organizacional, ou seja, o que é clima? Qual é a percepção que um trabalhador tem do seu ambiente de trabalho? Como é o clima organizacional comparando duas organizações? Enfim, existem pesquisas de clima organizacional que vão mostrar, né, a relação entre clima organizacional e satisfação no trabalho. Isso é só para mostrar para vocês como que discussões, né, que hoje estão presentes em áreas como gestão de pessoas e mesmo em áreas como processo decisório, tem o seu embrião com a Escola do Comportamento Organizacional 75 anos atrás. A escola, então, do comportamento organizacional, ela vai jogar luz nas organizações como sistemas sociais. Essa ideia estava presente com a Escola de Relações Humanas, mas a Escola de Relações Humanas ignorava, nesse sistema social, a abordagem formal. A Escola do Comportamento Organizacional vai buscar equalizar essas duas abordagens. Então, a organização como um sistema social, ela é formada por pessoas e a compreensão das necessidades, sentimentos e atitudes de cada uma dessas pessoas, bem como do comportamento coletivo. E isso deve ser pensado, né, e deve ser justaposto com a formalidade da organização, ou seja, com seus métodos de trabalho, com a sua tecnologia, com a sua estrutura organizacional, com as suas normas e procedimentos. Essa é a ideia da equalização. Não é considerar tão somente a satisfação do trabalhador como sinônimo de eficiência, mas como que você precisa calibrar a organização, né, entre dois sistemas. Um sistema social e um sistema técnico. Aquilo que dentro da Escola do Comportamento Organizacional, numa subescola intitulada Desenvolvimento Organizacional, vai ser chamado de abordagem sociotécnica. Uma abordagem sociotécnica justapõe a abordagem formal com a abordagem informal das organizações. Quais são aspectos visíveis do comportamento organizacional em qualquer organização? Um primeiro aspecto que nós já trazemos da Escola de Relações Humanas é pensar a organização como um sistema social. Então, ao fim e ao cabo, uma organização como um sistema social é pensar comportamentos individuais e coletivos que ocorrem em uma organização. Conceito de cultura organizacional, conceito fundamental, recordando que o conceito de cultura advém da antropologia e é adaptado, né, para se pensar as organizações pelos estudos organizacionais que partem da antropologia social, né? Tem toda uma linha sobre cultura organizacional, né? Como que organizações têm diferentes culturas organizacionais, diferentes valores, crenças, ritos, símbolos e assim por diante. A ideia de teamwork, né, ou equipes de trabalho, neste caso. Estamos usando o anglicismo, porque às vezes o anglicismo é utilizado na literatura, mas a ideia de
equipes de trabalho, ou seja, o foco não é o indivíduo, mas o foco está no coletivo. Isso foi fundamental, por exemplo, na reconversão produtiva de modelos de organização da produção e do trabalho depois da Segunda Guerra Mundial. Pense a indústria automobilística como que, a partir dos anos 60 e 70, ela vai adaptar o taylorismo-fordismo. Pensem, por exemplo, no modelo de produção toyotista no Japão. É um modelo muito estudado pela engenharia de produção e foi um modelo que inovou pensando não a relação entre homem e máquina a partir de um foco no indivíduo, mas a relação entre a equipe de trabalho com o processo produtivo. Então, deslocou o foco do indivíduo no coletivo. E nesta ideia de equipe de trabalho, aproximou a gerência do trabalhador. O modelo de produção toyotista, por exemplo, se vocês pesquisarem, o gerente deixa de ter um papel de estar distante do trabalhador, né, e passar a trabalhar em conjunto com as equipes na linha de produção. Isso, inclusive, mudou layouts organizacionais, com aquelas divisões que haviam nas organizações de separar as pessoas por salas. Parem e pensem hoje também a forma em que o comportamento organizacional é considerado na modelagem do layout das organizações, quando você retira aspectos físicos, como salas, e coloca todo mundo no mesmo ambiente, trabalhando em baias, o que permite, por exemplo, aumentar o fluxo de comunicação interna, que é um outro elemento do comportamento organizacional. Comunicação interna, né, ou comunicação intra-organizacional. Como que é a comunicação interna nas organizações públicas? Geralmente é uma comunicação muito dentro de uma abordagem formal, procedimental, tornando a comunicação um ato administrativo a partir do princípio da publicidade. Se faz uma publicação num diário oficial, ou se faz a publicação de regulamentos e se manda por e-mail, que às vezes as pessoas não abrem para ler. Quais são formas de potencializar a comunicação interna em grandes organizações públicas? Pensem nisso. Isso é um debate muito atual no setor público, né? O papel da comunicação interna no resultado organizacional. Organizações públicas falham muito na comunicação interna a partir de uma abordagem informal. E aí todos os demais aspectos, né? Motivação, houve avanços na teoria da motivação, vou demonstrar isso para vocês na sequência, né? Desenvolvimento de teorias sobre liderança, né? Processo decisório, formas de mudança organizacional e assim por diante. Então, esses são aspectos que remetem à escola do comportamento organizacional. Vocês se recordam da Escola de Relações Humanas, da teoria da motivação, baseada na hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow. Foi uma primeira teoria da motivação. Nós vamos ter um avanço nessa teoria da motivação, a partir da Escola do Comportamento Organizacional. E, obviamente, a partir de então, você tem muitos avanços, né? Lembrando que essa é uma literatura multidisciplinar, né? Uma literatura que está presente na área da administração, na psicologia social, enfim. Mas vocês se recordam que a hierarquia das necessidades humanas de Maslow previa a satisfação de níveis de necessidades, né? Primeiro as necessidades fisiológicas, depois as psicológicas, como as necessidades sociais e de relacionamento, depois as necessidades de autorrealização. A Escola do Comportamento Organizacional, por exemplo, vai propor um avanço na teoria da motivação, e aqui eu trago um exemplo da teoria da motivação do Herzberg, também chamada de teoria de dois fatores. Por que teoria de dois fatores? Porque é uma teoria que vai dizer o seguinte: existem fatores motivacionais, existem fatores higiênicos. Nem todos os fatores são motivacionais. Os fatores higiênicos, eles não motivam,
eles evitam insatisfação. São dois construtos diferentes. Satisfação não é sinônimo de motivação. Então, pense em fatores higiênicos, condições de trabalho. A condição de trabalho é o mínimo, né? Ela não gera motivação. Ela pode até gerar motivação num curto prazo, mas ela não mantém motivação. Então, condição de trabalho é um fator higiênico, no sentido, né, de evitar a insatisfação. A forma de relação com o supervisor, idem. O salário, idem, nesse caso. Então, vai ter uma explicação dentro desse avanço da teoria que os fatores motivacionais eles são muito intrínsecos. A ideia de sentimento, a ideia de vocação e mesmo a ideia de mobilização desses sentimentos e vocações do trabalhador, considerando o desenho do trabalho, né, a autorrealização dele, o desenho do trabalho próprio e, obviamente, a forma que ele é alocado, se aquele trabalho que ele desempenha é um trabalho vocacionado, a forma que ele consegue se autorrealizar no trabalho, os processos de reconhecimento que ele vai tendo, né, o próprio progresso na carreira, os níveis de responsabilidade que vai assumindo. Então, isso é um avanço, se você parar para pensar, desde uma primeira teoria de motivação que surge no final da década de 1930, na Escola de Relações Humanas, com a forma em que você começa a depurar essas primeiras ideias da Escola de Relações Humanas na Escola do Comportamento Organizacional. Veja uma outra discussão muito importante. O setor público, como a gente sabe, ele sempre está muito dentro de uma abordagem formal. E numa abordagem formal, você pensando o modelo burocrático, você pensa em chefia. E chefia não é sinônimo de liderança. Chefia remete à autoridade formal do modelo burocrático. O que é autoridade formal? A autoridade formal é limitada no tempo e no espaço geográfico, social, organizacional. Por quê? Porque a autoridade formal pertence ao cargo, não à pessoa. Enfim, quando você pensa a liderança, né, a liderança ela é intrínseca à pessoa e ela é limitada ao grupo que acredita nessa pessoa, né? Então, uma coisa é a autoridade formal, né, que remete ao poder discricionário, né, que você tem dentro de um cargo. Outra coisa é a liderança. E a liderança, portanto, ela não é um atributo formal, ela é um atributo informal, né? Os líderes, nesse caso, têm uma relação inerte com aqueles que o seguem, né? Então, os limites da liderança definem a área de influência do líder a partir dessa relação entre líder e liderados. Isso aqui é uma diferença básica. Mas vejam, é uma diferença básica que durante muito tempo no setor público, na moldagem dos cargos de chefia, não foi pensado. Se você parar para pensar, né, seja por interferências políticas, né, seja por, às vezes, desconsiderar quão importantes são os atributos de liderança para o cumprimento de funções administrativas. Enfim, então, aqui você acaba tendo uma discussão muito importante, né? Como equalizar autoridade formal com liderança nas organizações. Muito bem. E para encaminharmos para o final da aula, cabe-nos mostrar que a escola do comportamento organizacional, uma vez que é multidimensional, ela tem contribuições de diversas áreas do conhecimento. Tem contribuições da psicologia, que se volta muito aqui para pensar, né, a aprendizagem, a personalidade, a liderança, a motivação, muito num foco no indivíduo, ou mesmo a partir das relações interpessoais.
mas também tem uma contribuição da sociologia, quando você pensa em a sociologia das organizações, a dinâmica de grupo, as relações entre poder e conflito nas organizações, né? Uma perspectiva um pouco mais ampla, né? A própria ideia da psicologia social aplicada às organizações, com as ideias de dinâmica de grupo, liderança, mudanças de atitude, processos de decisão em pequenos grupos, mudanças organizacionais, toda a contribuição da antropologia para compreender o conceito de cultura organizacional. Mas o que eu quero destacar aqui é a contribuição da ciência política. Então, há uma relação entre escola do comportamento organizacional com a ciência política, e essa relação vai originar a análise de políticas públicas, como eu antecipei para vocês, como que a ideia de Simon, de racionalidade limitada, vai ser fundamental para você pensar os primeiros modelos de análise de políticas públicas como modelo incremental. Então, a ciência política, neste caso, deixa eu aqui retornar, né, ela passa a considerar fortemente o que o Simon, né, vai chamar de modelo racional de organização na obra dele, né? E aqui a gente pode pensar, então, outras contribuições além do conceito de racionalidade limitada, né? Essa obra do Simon, uma primeira contribuição dela é que ela vai buscar tratar as organizações sem adjetivação, ou seja, sem separar a organização pública da organização privada. Ela está olhando a organização como um fenômeno. E ela também vai fazer essa análise a partir de um debate com a teoria política. Como eu disse para vocês, na oportunidade estava tendo muito uma aproximação das ciências humanas e das ciências sociais com a ideia do positivismo lógico, inclusive também da abordagem quantitativa, né? Então, neste instante, nós temos também um deslocamento de uma abordagem normativa para uma abordagem positiva. Positiva porque você não está apenas buscando dizer o que deve ser, mas tentando explicar o que é, pelo positivismo lógico, o uso do rigor científico, né? Até havia uma crítica que as abordagens normativas, elas apenas geravam provérbios de administração, muitos dos quais não eram comprovados, né, por padrões e irregularidades, enfim. Então, Simon, nessa obra Administrative Behavior, ou Comportamento Administrativo, além de trazer diversos conceitos, né, fundantes, como o conceito de racionalidade limitada, esta abordagem do positivismo lógico, essa aproximação entre uma administração sem adjetivar, ou seja, sem separar a natureza pública ou privada, olhar para as organizações com a teoria política, ele vai estar buscando desenvolver alguns princípios, né, que expliquem o comportamento nas organizações. Tá? Este é um debate que, na oportunidade, vai ser feito, inclusive contrapondo Simon com outro autor muito importante que vocês já devem ter sido apresentado, que é o Robert Down. Robert Down, também em 1947, vai publicar uma obra, né, chamada The Science of Public Administration, a ciência da administração pública, em que ele vai fazer uma crítica, né, às vezes a uma abordagem muito da administração baseada no critério da eficiência, e ele vai dizer que eficiência não é meramente um critério neutro, eficiência, inclusive, é um valor político, né? Às vezes podem ter trade-offs entre democracia e eficiência, né? Então, vai ter um debate à época, que eu já disse para vocês, que é um debate fundamental que o Simon traz, de superar uma ideia de homem econômico pela ideia do homem administrativo, jogando luz
na tomada de decisão organizacional. Então, o comportamento organizacional dando origem à ciência da tomada de decisão em administração. E a obra do Robert Down como uma obra fundamental para uma política contemporânea, né? Porque ele vai começar a trazer também as ideias de relação entre processo decisório e a forma de se fazer política, aquilo que a gente chama de policy making. E essas ideias, né, elas vão tentar ir além do método racional, elas vão dizer, olha, a política trabalha com conflitos de interesse, com concertação. Muitas vezes você não consegue impor as suas ideias, você precisa fazer um ajustamento mútuo das suas ideias com os demais autores. E é isso que está, por exemplo, presente na obra de Charles Lindblom, com seu método incremental. Não cabe-nos aqui falar de Lindblom e método incremental, imagino que vocês tiveram uma introdução a esse autor e a esse método na disciplina de Introdução às Políticas Públicas, e, obviamente, no decorrer do curso, vocês vão fazer esse debate na disciplina de FIAP 1 no 5º semestre. Bem, encaminhando para o final da aula, um resumo. A Escola do Comportamento Organizacional, então, ela busca equalizar a abordagem formal com a abordagem informal, né? Ao fim e ao cabo, ela tenta compreender os comportamentos individuais e coletivos nas organizações, para ter uma compreensão da organização como sistema social, mas esse sistema social integrado com o sistema técnico, e não ignorando o sistema técnico como propunha a Escola de Relações Humanas. Houve um avanço na teoria da motivação, como eu ilustrei para vocês, com a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Entre as principais contribuições, o conceito de homem administrativo e de racionalidade limitada, que inclusive rendeu um prêmio Nobel ao Herbert Simon em economia. É uma escola, então, que vai jogar muita luz na importância da gestão de recursos humanos, né? Tanto é que, a partir da década de 1960, a área de recursos humanos ela começa a se desenvolver muito nas organizações, para além de um departamento de pessoal baseado em rotinas trabalhistas, mas trazendo a gestão de subsistemas de recursos humanos, como fazer planejamento da força de trabalho, recrutamento e seleção, design de carreiras, cargos, né? E a relação disso com salários, processo de avaliação de desempenho, enfim. E as limitações dessa escola, num primeiro momento, né, mas que depois vão sendo dirimidas, ainda havia uma desconsideração de fatores situacionais, né, como o ambiente, mas na medida em que o tempo vai avançando, a própria ideia de ambiente externo vai entrando e vai moldando os modelos de análise, e é uma escola também com uma abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo, na organização, e às vezes está ignorando, então, a base da organização. Mas neste movimento do comportamento organizacional, considerando essa crítica, na década de 1960 vai surgir uma subescola intitulada Desenvolvimento Organizacional, que eu vou tratar brevemente no início da aula 12, antes de apresentar para vocês a teoria dos sistemas. E para ilustrarmos quão importantes são princípios dessa escola na atualidade, à luz da gestão de recursos humanos, parem e pensem, né? O enfoque comportamental em organizações, pensem nas organizações públicas, né? Um debate importante de qualidade de vida no trabalho, sobre inteligência emocional ou competências socioemocionais, sobre gestão por competência, relações de trabalho, né? Todo esse debate é um debate muito contemporâneo no setor público. Eu já até ilustrei para vocês, brevemente nas aulas, como que um debate, por exemplo, de inteligência emocional ou competências socioemocionais, como que os processos de recrutamento e seleção
no setor público, às vezes, não são capazes de aferir essas competências porque estão baseados em concurso público, cujas provas são provas que conseguem aferir conhecimento técnico, às vezes, nem sempre, porque às vezes uma prova organizada meramente com questões objetivas pode ser tão somente uma prova de memorização, não de capacidade de mobilização de conhecimento para ação. Isso é uma discussão importante na gestão pública contemporânea. Isso é uma forma de ilustrarmos, né, como recorrermos a esses princípios que são gestados 75 anos atrás para fazermos uma discussão no presente. Outros aspectos, né? A importância do enriquecimento de cargos, ou seja, os cargos no setor público são muito especializados. Ao longo do tempo, a tendência é a pessoa ficar enfadada com aquela atividade. Por isso a importância da gente desenhar cargos amplos, dar mobilidade aos trabalhadores a partir da ideia de job rotation, rodar as pessoas entre diferentes áreas das organizações, pensarmos incentivos não pecuniários a partir do próprio papel da liderança. Pessoas, de fato, no setor público exercem, uma vez estando nas chefias, papel de liderança, conseguem reconhecer o trabalho dos funcionários, gerando assim incentivos não pecuniários, ou não. Enfim, muitas vezes não. Isso pode ocorrer porque às vezes você não tem uma pessoa que está num cargo de chefia que tenha as competências gerenciais de liderança. O próprio treinamento e desenvolvimento de lideranças. Veja, se vocês fizerem uma busca no Google, muito das escolas de governo na atualidade, os programas são programas de formação de liderança. Inclusive, a palavra liderança está em voga. Ela é muito utilizada. Veja que muitos hoje programas de formação no setor público jogam luz no comportamento organizacional pela liderança. Todas as discussões sobre sentidos de trabalho, vocação. Então, tudo isso é muito importante numa discussão na atualidade, e essas discussões são gestadas a partir dessa escola do comportamento organizacional. Encerrando, então, a nossa aula e abrindo na sequência para as dúvidas, perguntas e questões, informar para vocês que na próxima semana, na aula 12, nós teremos aula ao vivo nos 2 períodos. E nesta aula 12, além do conteúdo, eu vou utilizar alguns minutos da aula para explicar para vocês a nossa avaliação final. Explicação essa que eu, igualmente, após a aula, vou encaminhar para o mailing da disciplina, para aqueles que, porventura, não estejam na aula e tampouco assistem o nosso vídeo gravado. Estou descompartilhando, então, a apresentação para as dúvidas, perguntas e questões de vocês. Neste momento, temos aqui uma pergunta que me apareceu no chat, mas ela foi dirigida diretamente a mim, não está para todos. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com todos. E a Bárbara pergunta, professor, o homem econômico é diretamente contra o homem administrativo? Não podemos considerá-los complementares? Veja, qual é uma forma de responder isso? Essas moldagens trabalham com tipos ideais. Tipos ideais é uma abstração. Toda abstração, como recurso de análise, ela não tem capacidade de justaposição. Então, o que eu quero dizer, se você fala do modelo burocrático weberiano, ele é um tipo ideal. Assim como a liderança carismática é um tipo ideal. Então, como recurso de análise, tipos ideais eles não se justapõem. Então, neste caso, como recurso de análise, uma coisa é o homem econômico, outra coisa é o homem administrativo. Mas quando você observa a praxis organizacional, os modelos se imbricam. Por isso que eu disse, modelos de gestão são modelos hibridizados, com princípios de diferentes escolas. Assim como um gestor, ora,
a depender de uma situação, ele pode estar mais próximo de uma tomada de decisão de um homem econômico. Ora, a depender da situação, ele pode estar mais próximo de uma tomada de decisão de um homem administrativo. Para ilustrar isso, pensem em algo que eu acho que vocês ainda não tiveram, mas vão ter na disciplina de teorias da democracia e instituições, quando vão debater modelos. Eu vou aqui falar do nome de modelos, mas não se preocupem. Pensam em política de um modelo elitista versus um modelo pluralista. O que é um modelo elitista em política? O modelo elitista é quando um determinado ator, e esse ator representa uma elite, e essa elite pode ser uma elite política, econômica, no sentido de quem tem ascendência sobre um processo de decisão. Então, consegue impor a sua vontade. Quando você tem capacidade de impor a sua vontade, você não precisa de barganha e negociação, porque você tem capacidade de administrar todas as variáveis. Muito bem. Então, neste caso, você toma uma decisão muito mais como homem econômico. Você está buscando racionalizar a partir do que você entende que deve ser a política. Agora, quando você não tem capacidade de negociação e barganha, e você tem que consertar com outros atores, aquilo vai abrir um resultado que você não vai conseguir colocar a sua política ideal. Você vai conseguir alcançar um resultado na política a partir do que é possível nessa concertação. Nesse caso, você está agindo como homem administrativo. Enfim, então, é uma ilustração para mostrar que uma coisa são esses modelos como recursos analíticos, aí eles são tipos ideais. Agora, uma coisa é quando você vai observar isso na praxis, essas coisas podem conviver e vão variar a partir de cada situação. Muito bem. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão? Se não há, já vejo aqui que muitos já estão deixando a nossa aula, devem estar satisfeitos, agradeço muito a presença de vocês, desejo uma boa tarde, um bom final de semana, enfim, e se alguém tiver ainda alguma dúvida ou pergunta, eu estou aqui à disposição, embora o tempo esteja limitado, eu tenho uma banca de doutorado a 1 e vou almoçar agora, mas ainda temos tempo para algum diálogo breve. Deixa eu, nesse instante, então, terminar a gravação desta aula 11.